Jack, e é uma alegria muito grande nós estarmos juntos em mais uma Homens Fortes de número 122, Michael. Número 122. Número 122. 122, né? 122 semanas, estamos juntos com o pessoal aí. Bom, caras, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre um pequeno erro, né? Que está arruinando toda a sua vida. E eu tenho certeza que isso aqui é muito oportuno para nós aqui. Um pequeno erro que está arruinando toda a sua vida. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar aqui. Bom, eu acredito que a coisa mais importante da sua vida, a decisão mais importante da sua vida é quem é o seu Deus. Essa é a decisão mais importante da sua vida. A segunda decisão mais importante da sua vida é com quem você vai se casar. Estava conversando agora com um amigo meu, um pastor amigo meu, e nós falamos sobre um casal que nós conhecemos e que tiveram uma crise no casamento, se separaram. Então, assim, com quem você vai se casar é algo muito, muito, muito sério. Em terceira, a terceira decisão, e é sobre isso que eu quero falar aqui, é quem são os seus amigos ou com quem você se relaciona. Essa decisão é uma decisão muito importante. E eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui vendo essa aula agora, elas não estão dando a devida importância para os seus amigos. E isso com certeza, inevitavelmente, isso com certeza vai impactar toda a sua vida. Você precisa de bons amigos. Você precisa de homens que são forjados e abençoados por Deus. Homens, eles são moldados por bons amigos. Por bons amigos que são enviados por Deus, escolhidos por Deus. A pergunta que fica, quais são as marcas para você identificar? As marcas de um bom amigo. Quais são as marcas de alguém para andar com você? Quais são as marcas de alguém que você não deve andar? Quais são as marcas de uma pessoa que foi enviada por Deus para andar com você? Bom, eu vou me basear aqui no texto de Atos capítulo 9, que eu preguei agora domingo na Vintage. Então quem estava lá viu o sermão e como foi a conversão de Paulo, de Saulo até então, né? E como que foi a conversão dele e como que Deus usou a vida de Ananias e a vida de Barnabé. E é com base na vida desses dois homens que eu vou extrair aqui 8 marcas de um bom amigo. Da onde você tem que olhar e escolher um bom amigo para você. Vamos lá. Primeira marca. Um homem que ouve a Deus. Um bom amigo é um homem que ouve a Deus. Atos capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. A primeira marca de um bom amigo é um amigo que ouve a Deus. É um amigo que ouve o Senhor. E um amigo que ouve a Deus, em primeiro lugar, ele lê a Bíblia. Um bom amigo é alguém que lê a Escritura, medita na Escritura diariamente. Você não tem como ter um bom amigo, e aqui eu já parto do princípio que ele precisa ser um cristão. Não é alguém que é alvo do seu evangelismo, é alguém que é alvo da sua missão, quando é um não cristão, mas um amigo para estar junto com você. Ele precisa ser alguém que ama a Escritura, que lê a Escritura. Em segundo lugar, um homem que ouve a Deus é um homem que ora. É um homem que mantém uma vida de oração. Se você precisa andar com um homem que ouve a Deus, esse seu amigo precisa ser um amigo de oração. Em terceiro, um homem que ouve a Deus, ele tem momentos de solitude, diferente de solidão. A solitude, você se isola por um período determinado, onde as vozes do mundo emudecem para que você ouça a voz do Senhor. Nós acreditamos que Deus fala não apenas por intermédio da Escritura, mas Deus fala também por impressões internas, por uma voz interna dentro do homem, a voz de Deus falando com o homem. Deus fala através de sonhos, de visões. Óbvio que tudo isso nunca contrariando a Escritura.
Só que você não vai conseguir ouvir a voz de Deus se você em momento algum emudece as vozes ao seu redor. E um homem que ouve a Deus é um homem que também tem momentos de solitude. Momentos onde ele se isola por um período a fim de estar única e exclusivamente com Jesus. Então, um bom amigo, ele tem também momentos de solitude. Em quarto, um homem que ouve a Deus, ele não é afobado. Então, assim, a primeira marca, um homem que ouve a Deus é um bom amigo. Ele não pode ser, em hipótese alguma, um cara afobado. Alguém que ouve a Deus, em algum momento pode tomar uma atitude por afobação, por não discernir bem a situação, sim, mas essa não pode ser a marca da vida dele. Ele não pode viver de impulsividade em impulsividade. Ele precisa ser um homem que ouve a Deus. E Ananias é esse cara. Eu pergunto para você, as pessoas que andam com você, os homens que andam com você, são homens que ouvem a Deus? São homens que estão em sintonia com o céu? Isso aqui é muito importante, cara. É muito importante. A vida é muito curta para andarmos com tolos. A vida é muito curta para andarmos com pessoas que não ouvem a Deus. Primeira marca, então, um homem que ouve a Deus. Segunda marca, um homem que obedece a Jesus. Havia em Damasco, verso 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui. Ele é pronto. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ele está pronto. Não basta ouvir, precisa obedecer. Mas você não obedece sem ouvir. Logo, um bom amigo ouve a Deus. Em segundo lugar, obedece a Deus. Um homem que obedece a Deus, ele, em primeiro lugar, ele é confiável. Você pode confiar nele. Você não deve confiar em homens que não obedecem a Deus. Homens que não estão submetidos à voz de Jesus. Em segundo lugar, um homem que obedece a Deus, ele é raro. Então, se você encontrar um homem que obedece a Deus, não despreze a amizade dele. Em terceiro lugar, ele não é moldado pela cultura. Um homem que obedece a Jesus, ele não é moldado pelo que a cultura diz. Você vai encontrar nesse homem um desencanto pela cultura, pelo que o cerca. Ele não está encantado, ele não está embriagado, sabe? Pela forma como o mundo está andando. Ele não molda a sua vida com base nisso, ele molda a sua vida com base na palavra. E obedece e segue ela. Então, esse homem é confiável. Eu pergunto para você, cara. Os homens com quem você anda, eles são especialistas em quebrar mandamentos? Eles são especialistas em ofender a Deus? Eles são especialistas em ofender a Jesus? Eles são especialistas em quebrar, em empilhar mandamentos quebrados? Tem um problema aí, cara. E eu sei como é que a coisa funciona. Alguns dos homens mais legais que eu conheci em toda a minha vida, eles eram carnais. Eles eram falsos cristãos. Mas, cara, para um churrasco, eles eram sensacionais. Para contar piada, para estar em um momento assim, eles eram sensacionais. Porque às vezes os religiosos são chatos. Então você quer apenas esparecer a cabeça, mas não dá. Não dá. Não dá para você ter comunhão com pessoas que vivem ofendendo a Deus. Não dá. Há um tempo atrás, um cara que tinha sido um amigo meu me chamou e disse assim: eu gostaria de voltar a falar contigo. O cara abandonou Jesus, o cara riu da fé, o cara fez zombaria com a fé. Daí a gente, quando éramos mais novos, ouvíamos algumas bandas juntos, tocamos juntos. E ele, eu queria falar de música contigo. Porque ele sabia que ele conversava de música comigo, era um papo agradável, a gente conversava. E eu admito que conversar com ele sobre esses assuntos era uma questão agradável. Só que não dá, cara. Não dá. Infelizmente, não dá. Primeira marca, então, um homem, um bom amigo, né? Ele é um homem que ouve a Deus. Em segundo, ele é um homem que obedece a Jesus. Em terceiro, ele é um homem corajoso. Leia comigo Atos, capítulo 9, do verso 13 ao verso 17. Diz assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender
todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Verso 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Ananias é um homem corajoso, não porque ele não tem temores, não porque ele não tem medo, mas porque ele vence isso em obediência a Deus. Um homem corajoso é um homem que coloca a obediência a Jesus acima da sua segurança. Ananias sabia quem era Saulo, Ananias sabia do risco que ele corria, né? Ele sabia do risco de tudo que era estar perto de um homem como Saulo. Só que se a palavra de Jesus fala outra coisa, ele obedece a Jesus. Ele não coloca a segurança dele em conflito com a palavra. Ele questiona, ele fala com Deus, mas quando o Senhor fala com ele e determina o que ele tem que fazer, ele vence o medo dele. Um amigo corajoso, em primeiro lugar, ele vai falar o que tu precisa ouvir. Ananias é esse cara. Você precisa ter um amigo corajoso. Você precisa parar de andar com os covardes. Os covardes são os yes men. Eles só vão dizer sim para você. Você precisa de alguém que confronte você. Você precisa de alguém que bote a mão no seu peito. Você precisa de alguém que fale verdades para você. De forma amorosa, mas que seja verdadeiro com você. Ananias é esse cara. Então, um amigo corajoso é um amigo que fala o que tu precisa ouvir, não o que tu quer ouvir. Em segundo lugar, um amigo corajoso, ele não vai te atacar por medo da opinião dos outros. Ele é corajoso não só para confrontar você, mas ele também é corajoso para te defender das pessoas maldosas. Você entende isso? Ele não vai te atacar, ele não vai surfar na onda dos outros. Apenas para atacar você. Não. Em terceiro, um amigo corajoso, ele vai estar do teu lado em momentos muito complicados. Nós precisamos de amigos corajosos, que temam a Jesus, que obedeçam a Jesus e que coloquem a obediência acima do seu conforto próprio. Eu pergunto para você, cara, você anda com quem? Quem são os seus amigos? Eles são corajosos? Eles são firmes? Eles têm uma opinião pautada na palavra ou não? Eles são estúpidos. Isso é fundamental, é muito importante. Em quarto, um bom amigo, ele é um homem que estende a mão para você. Verso 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo. Estendeu as mãos sobre Saulo e para Saulo. Isso aqui nos fala de recursos. Isso aqui nos fala de tempo, nos fala de dons, nos fala de finanças. Ou seja, um bom amigo é alguém que dispensa o tempo dele com você. Um bom amigo é alguém que dispensa os dons que ele possui com você. Um bom amigo é alguém que dispensa, entrega também finanças no que envolve você. Um homem que estende a mão, um homem que está pronto, um homem que está ali para estender a mão para você. Esse é seu amigo. É com pessoas assim que você precisa andar. Em quinto, um bom amigo é um homem cheio do Espírito Santo. Verso 17, de novo. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Esse é o ponto central aqui. De tudo que eu falei, esse é o mais importante. Essa vida de Ananias, essa vida cheia do Espírito, vai inevitavelmente acabar se conectando com a vida de Saulo. Não há a mínima possibilidade de Ananias ministrar uma vida cheia do Espírito e não ser um amigo cheio do Espírito. Nós precisamos andar com homens
que são cheios do Espírito Santo. Nós precisamos andar com homens que o Espírito Santo é valioso para eles. Nós precisamos andar com homens que são guiados pelo Espírito Santo e não são guiados pela voz da cultura, que são desencantados com a cultura e são focados com o que diz o Espírito. Esse ponto é central. Ananias só ministra isso porque Ananias foi primeiro ministrado por Jesus. Ananias só pode falar desse enchimento do Espírito para Saulo porque ele é cheio do Espírito, guiado pelo Espírito. Eu pergunto para você, cara, os amigos que você anda, eles são cheios do Espírito? Ah, pastor, como que eu sei? Cara, uma pergunta bem básica. Os assuntos deles é só bobagem? É só futebol? É só série? É só game? Jogos? Nunca é Deus? Nunca é a palavra? Nunca é missões? Nunca é plantação de igrejas? Nunca é o avanço do reino? Me diz, cara. Quem são os amigos com quem você está andando? São pessoas cheias do Espírito? São pessoas cheias de Deus? Ou são pessoas cheias de si? Cheias de mágoa? Cheias do mundo? Cheias de pecado? Cheias de demônios? Isso é muito sério. Em sexto, um bom amigo é um homem que te ajuda a ver. Vamos ler o verso 17 e o verso 18 juntos. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver. E fique cheio do Espírito Santo. Verso 18. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas e ele voltou a ver. Alguém, para ser o teu amigo, ele precisa ser alguém que te ajude a ver. E ajudar você a ver é um amigo que ajuda você a ver, é um amigo comprometido com a verdade. Veja, o mundo, ele hoje pinta diversas situações, diversas mentiras. O mundo hoje é uma grande mentira. O mundo hoje é uma grande loucura. Você precisa de um amigo comprometido com a verdade, comprometido com a palavra, comprometido com a realidade das coisas, não comprometido com a ilusão das coisas. Você precisa de um amigo que ajude você a ver. Em segundo, aqui dentro desse ponto ainda, alguém que não passe a mão na tua cabeça. Alguém que ajude você a ver as coisas como elas são. Alguém comprometido com a realidade. Alguém que não vai passar a mão na tua cabeça e vai ignorar as coisas que de fato estão acontecendo para destruir a tua vida. Alguém que fale a realidade. Em terceiro, alguém que tem uma cosmovisão bíblica. Alguém que olha para o mundo e discerne o mundo e não é discernido por ele. Você precisa de um amigo que ajude você a ver. Ananias vai lá, Saulo está cegado. E quando Ananias estende as mãos, Saulo volta a ver. As escamas caem dos olhos de Saulo. Amigos são assim. É óbvio que o que está ocorrendo com Saulo aqui é físico, mas isso ilustra muito bem a vida espiritual. Não é à toa que Jesus curou cegos, e isso estava revelando algo que ocorria também espiritualmente. Saulo não apenas está vendo agora o mundo físico, como ele está entendendo a realidade das coisas. Por quê? Porque um homem foi usado por Deus para estender a mão sobre ele, para fazer ele ver. Alguém que esteja comprometido com a verdade, alguém que fale a verdade, alguém que comunique a verdade, alguém que não passe a mão na sua cabeça, alguém que ajude você a ver as coisas. E diga: cara, essa moça não é para ti. Cara, o caminho que tu está indo é um caminho perigoso. Cara, isso aí, o final disso é um caminho de morte. Cara, isso não vai dar certo. Isso não vai acabar bem, cara. Você entende isso? Em sétimo, um bom amigo é um homem que te conecta
a bons amigos. Vou falar de novo. Um bom amigo é um homem que te conecta a bons amigos. Atos 9:27. Mas Barnabé, agora vamos para Barnabé, tá? Tomando consigo, levou aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Veja, esse aqui é o meu dom. Eu tenho esse dom. Eu não sei se já tem um catálogo dele, mas esse aqui é o meu dom. Eu amo apresentar amigos para amigos. Pela minha vida, eu já apresentei caras para outros caras, amigos, famílias, e aconteceu deles ficarem mais amigos entre eles do que eram meus amigos. É uma alegria isso. Barnabé, ele vendo que Saulo não conseguia se conectar com a igreja, ele toma Saulo pela mão, verso 27, e ele conecta ele aos apóstolos. Ele não tem inveja dos contatos dele. Veja, muitos amigos, muitas pessoas têm inveja dos seus contatos, ficam sempre falando do seu network. E ele não pensa assim, cara, eu vou conectar esse cara aqui, os apóstolos vão ordenar ele a apóstolo e não eu. Os caras vão descobrir, vão conhecer um cara que é muito mais espetacular do que eu, que de fato era. Não. Ele é um cara despido de inveja, despido disso tudo. Então ele conecta bons amigos a amigos. E talvez você está vendo aqui essa aula, e você está vendo essa aula porque um amigo seu conectou você a outros amigos, e você está vendo hoje junto com esses amigos. Barnabé fez exatamente isso. Um bom amigo, ele vai colocar você em contato com uma rede de bons amigos. Ele vai conectar você a ótimos amigos. E essa é uma das razões de nós termos homens fortes. É uma rede de amigos. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de homens de honra. O mundo é um desfile de idiotas, é um desfile de imbecis. Nós precisamos hoje conhecer homens honrados. Homens que amam Jesus, amam seus filhos, estão conectados e comprometidos integralmente com o coração das suas esposas. Nós precisamos andar com homens honrados. Saulo não tinha ninguém ali. Deus usa Barnabé para conectar ele com os apóstolos, com homens santos. Os teus amigos têm conectado você a outras amizades santas, a outras boas amizades, ou não? Ou não? Em último, um bom amigo. 8ª marca. Ele é um homem que se alegra na maneira que Deus te usa. Ele fica feliz pelo fato de você ser usado por Deus. Verso 27 do capítulo 9. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Veja, Barnabé ficou alegre e ele contou como Saulo pregou. Ele chegou e disse, cara, receba esse cara. Esse cara é brother, ele é dos nossos e prega pra caramba. É corajoso, é um grande pregador. Barnabé também é um pregador, ele podia muito bem se ressentir. Mas não, isso fala muito de quem é o teu amigo. Existem homens que só querem falar, falar, falar e nunca ouvir. Existem homens que são viciados em montar plataformas para si mesmos e não lançam nunca os seus amigos. E não projetam nunca os seus amigos. Não se alegram com o que Jesus está fazendo na vida do outro. Esse é um dos motivos porque a missão fracassa aqui no Rio Grande do Sul. Porque muitos pastores se ensimesmaram. Eu conversava com os irmãos aqui na reunião da plantação da igreja Soma. E eu dizia para eles, cara, isso é uma obra de Deus. Plantar igreja não é a coisa mais fácil do mundo. Mas veja, se nós tivermos um pouco de boa vontade e estivermos atentos ao que Deus está fazendo no nosso meio, nós veremos sim bons plantadores de igreja em todas as igrejas. O que os pastores estão fazendo? É um medo
de levantar uma plataforma para botar um outro homem em cima. É um medo. É um medo de perder rebanho, é um medo. Estão em si mesmados, foram picados pelo veneno de Lúcifer. Barnabé não é esse cara. Barnabé se alegra. Barnabé faz propaganda de Saulo. Sabe, a pior coisa que tem é quando você vai falar de um sermão com um pregador e ele não fala com você sobre o que você está falando. Ele fala direto com o que ele falou. É horrível. Cara, ninguém está falando sobre pregação. Aí tu chega e diz, cara, preguei um sermão domingo, foi uma benção, blá, 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 blá. E o cara, tu termina de falar e o cara, eu também. Eu preguei não sei o quê. Pomba, cara, termina de falar sobre o assunto que eu tô falando. Depois a gente vai introduzir o assunto que tu quer falar. Se alegra com o que Deus está falando ao coração do outro, cara. Quando alguém chega pra mim e diz, preguei um sermão, eu pergunto, sério mesmo? Me conta mais. E esse ponto, me fala mais, me explica mais. Pô, que legal isso aí, cara. Me consegue esse esboço, que legal. Em volta disso, cara. Você não é o alvo. Não é tudo sobre você. É tudo sobre Jesus. Sabe? E nós precisamos de caras que se alegrem com o que Deus está fazendo na vida do outro. Você está feliz com os filhos do seu amigo? Com os sermões que o seu amigo prega? Ou se ele não prega, com a liderança dele em um GC? Você está feliz pelo seu amigo conseguir um emprego novo? Comprar um carro novo? Você está feliz pelo outro? Você se alegra pelo outro ou não? Você se alegra com o que Jesus está fazendo na vida do outro ou não? Fechando. 3 perguntas para nós conversarmos aqui hoje. Primeiro, você está atento com quem você vem andando? Você está atento? Não, eu estou atento, Jack. Sinceramente, eu não tenho prestado atenção, Jack, com quem eu tenho andado. Primeira pergunta para vocês conversar. Segunda, você coloca qualquer pessoa dentro da sua casa? Eu era esse cara. Eu colocava qualquer pessoa dentro da minha casa. Eu paguei um preço alto por isso. Eu andei com muitos idiotas, com muitos tolos, cara. Você tem feito isso? Em terceiro, você está sendo esse tipo de amigo? Porque até aqui nós analisamos os amigos que andam conosco. A pergunta que fica por último é: eu tenho sido um homem que ouve a Deus? Eu tenho sido um homem que obedece a Jesus? Terceiro, eu tenho sido um homem corajoso? Quarto, eu tenho sido um homem que estende a mão para os meus amigos? Quinto, eu tenho sido um homem cheio do Espírito? Sexto, eu tenho sido um homem que ajuda os meus amigos a enxergar, a ver? E sétimo, eu tenho sido um homem que conecta os meus amigos a outros bons amigos que eu tenho? E em oitavo, eu tenho me alegrado com a forma que Deus usa os meus amigos? Eu tenho me alegrado com o que Deus tem feito na vida dos meus amigos? Esse é o ponto. Ok? Vamos orar? Quero que vocês conversem, comam, sejam juntos. E eu creio que Deus vai fazer uma grande obra nas nossas vidas. Pai nosso, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu evangelho. Nós precisamos de bons amigos. O próprio Senhor Jesus, quando esteve nesse mundo, quando esteve aqui, ele andou com homens, ele teve amigos, ele comeu com eles, ele dividiu a vida com eles. Faz assim no nosso meio, que possamos ser bons amigos e ter critérios bíblicos para escolher pessoas que serão nossos amigos. No santo, bendito e bondoso nome de Jesus oramos para a tua glória. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. Até semana que vem. Valeu. Jack, tem um aviso da Homens Fortes Online semana que vem. Online não. Ao vivo. Ao vivo. Escuta aqui, ó. Já ia me esquecendo. A Homens Fortes, na semana que vem, deixa eu ver aqui o dia. Dia 12, Jack. 12? Dia 12. Dia 12 de julho, cara. Dia 12 de julho, nós teremos a nossa Homens Fortes ao vivo da Vintage. Então, todos vocês precisam chegar cedo. Chegue cedo, tá? Nós vamos ter um momento... A gente começa com comida, né? Nós mudamos a ordem das coisas, porque você vai chegar cansado do teu trabalho. Venha, junte-se a nós. Você vai chegar, vai comer, e depois nós teremos um momento de música e um momento de palavra. Qual o valor do ingresso? 40 pilinha.
Tá dado 40 pila, tá bom? Pra pagar o rango, que é rango. Pagar a bebida. Pagar bebida, refri, chopp. Né? Refri, chopp livre, tá bom? Comida liberada, refri, chopp liberado e pregação e depois o contato com os caras ali que vão estar ajudando uns aos outros. É isso, né? Isso aí. E a aula fica disponível, essa aqui, até o quarto que vem. Essa aula está disponível até semana que vem. Lembrando, se você não está na comunidade Homens Fortes, o link está na descrição da bio. Apenas 29 e quanto? 29,90? R$ 29,90 por mês. R$ 29,90 por mês. Você se junta a nós na comunidade Homens Fortes. Tá bom? É isso, Mike. Isso aí. Valeu, um abraço.